Em Isaías 59, diz mais ou menos assim: o Deus que te ama escuta tudo que você fala. O Deus que te ama te socorre sempre que você solicita. O Deus que te ama, Ele te entende e Ele te chama. Ele te mostra o caminho a ser seguido. O Deus que nos ama, Ele sempre faz as coisas certas. Aos nossos olhos, não entendemos, não compreendemos. Durante muito tempo, eu tive muitas dificuldades de entender por que eu era tão diferente dos demais da minha família, primos, irmãos. Comecei a questionar muito com Deus por essa razão. Não me conformava pela forma que muitas vezes era tratada, muitas vezes o desprezo, também as perseguições e outras coisas mais. A gente sempre sabia: você é chata, você isso e aquilo outro. E eu chorava muito, porque eu queria ser diferente, queria ser igual a todo mundo. A minha vida desde criança começou diferente. No meu nascimento, eu nasci numa madrugada de tempestade muito grande. Meu pai foi buscar minha avó, não deu para eles vir a tempo. Quando chegou, eu tinha nascido. Uma amiga minha que nós conversamos me disse assim: Nilda, você já nasceu impondo, você já nasceu sozinha, guerreando. Porque para você nascer, você enfrenta uma guerra. Você enfrenta uma guerra tão grande porque você tem que forçar. Não é só a sua mãe que força, mas você também tem que forçar para sair do aconchego, sair do conforto, da zona de conforto, para olhar, sai de dentro de uma escuridão. Durante um tempo tu fica 9 meses dentro de uma placenta, e ali você está se alimentado, você é ali guardado. Então você tem que sair dali. Mesmo que seja uma cesariana, você tem que sair. E você, quando sai do ventre de sua mãe, você sai já olhando um mundo diferente. Você já vê que do lado de fora tem uma luz forte, já tem uma série de coisas. Por isso, quando a criança fica muito no colo, ela fica manhosa, porque ela acostumou a ficar ali protegida. Então, quando ela sai, ela nasce, ela se sente desprotegida. Então ela quer o colo de alguém, da mãe principalmente, porque ela foi acostumada a ficar ali. E a gente vive isso. E eu comecei a não a estudar a Bíblia, que eu estudo sempre, mas comecei a meditar em algumas passagens e fui vendo como Deus fez. Uma das coisas lindas que eu entendi, difícil, Deus escolheu Abel, porque Abel sacrificou uma ovelha representando o Cordeiro, Jesus Cristo. Caim apresentou o produto da terra, matéria, riquezas, progressos. Deus se agradou de Abel, não de Caim. Caim ficou irado e matou o irmão. Não havia motivo para ele matar o irmão. Para que matar? Só porque Deus amou mais Abel do que ele? Não havia nenhum motivo. Abel não desacatou, Abel não brigou com ele, Abel não discutiu, Abel não insultou. Ele foi lá e matou o irmão.
por um único motivo, representando o Cordeiro Jesus Cristo, que viria fazer o bem, mas que seus irmãos iam odiá-lo, iam perseguir até matá-lo. Eu olho para José, Deus dá um sonho a José, e ele não tem maldade nem malícia, conta o sonho para os irmãos, para o pai. Só que eles não vê com bons olhos. Se sente insultado por Deus ter escolhido José e não eles. É um insulto. Então eles tramam contra José para matar José. Aí depois um irmão muda de ideia, vende ele. Porque como Abel já havia matado, como Caim já havia matado Abel, representava o Cordeiro Jesus Cristo, agora José representa uma outra face de Jesus. Ele é vendido por 20 moedas de prata. E José vai para aquele local. Lá ele entra na casa de Potifar. E Potifar percebe a presença do Espírito Santo na vida dele, a presença de Deus na vida dele. Pensa com ele, esse menino é bom. Com esse menino aí vai prosperar na minha casa. E mais que rápido, dá tudo na mão dele para ele administrar, porque ele era um bom administrador. E José está ali. E José estava confortável, estava bem, muito bem. Mas não era o que Deus tinha para José ainda. José tinha ainda tinha outro caminho a seguir. Então nasce no coração da mulher do Potifar o desejo de tê-lo como homem. Mas José era apenas um menino de 17 anos, 18 anos, certamente bonito. E começa a guerra de José. Resistir os desejos da carne. Mas o principal de tudo isso é que José pensa o seguinte: não, meu Senhor me deu tudo para eu tomar conta. Eu tenho que respeitar meu Senhor. E José põe acima de tudo a lealdade. Ele é leal. Então, o que acontece? A mulher tenta, e depois, por ser repelida, repudiada, rejeitada, calunia e apresenta a prova da calúnia para ele. Eu tenho certeza que Potifar sabia da verdade, mas por causa da integridade, da moral, ele então resolve castigar José. Mas castigar, porque se ele não soubesse quem era José, tinha mandado matar José. Mas ele sabe quem é José e manda para a masmorra. Os escolhidos de Deus, eles florescem em qualquer lugar. No deserto, na cadeia. José fica 13 anos preso por um crime que não cometeu, por um erro que não foi dele. Mas Deus estava ensinando a José a perdoar. Deus estava trabalhando no emocional de José. Estava levando José a entender que precisava perdoar. Naquela situação, José compreendeu, entendeu, conheceu 2 homens condenados. E eles têm 2 sonhos. E José interpreta os 2 sonhos. Um foi morto, outro voltou para o palácio. Mas quando voltou para o palácio, nem lembrou que José existia mais. Mas Deus, vendo que ele não lembrava, deu um próprio sonho para Faraó. E no sonho de Faraó, o copeiro manifestou. E José foi chamado. Aí está o fim do martírio de José. E quando José volta, ele vai se barbear, vai se arrumar calmamente. Ele esperou muito. Encontra-se com o rei. E ali o rei coloca ele a segunda pessoa
Mas para ele chegar aí, quanto sofrimento. Deus escolheu José entre 12 irmãos. Deus ter escolhido Rubem, escolhido Judá, foi ter escolhido Zebulon, tantos. Mas Jesus escolheu a José. Deus escolheu José. A nossa ideia, o fulano é assim porque ele fez coisa atrás. Não. Quem escolhe é Deus. Não somos nós. Às vezes, as pessoas olham, era apenas um José. Mas Deus não viu um José. Deus viu um governador. Deus viu um homem guerreiro. Deus viu um homem que lutava. Então, essas coisas, quando Deus escolhe, ninguém pode mudar as situações. É Ele que escolhe. Sabe uma outra coisa que eu acho interessante de Jesus Cristo? Nem sua mãe reconhecia a divindade dele. Porque ela estava sempre mandando ele fazer, olha, não viu que acabou o vinho? Ele disse, mulher, o que eu tenho a ver? O que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus não foi acreditado por ninguém. Seus irmãos o rejeitaram. Eles não viram a divindade de Jesus. Sabe? Enquanto as pessoas estranhas via, sabe quem reconheceu Jesus? O centurião. Um homem rico, poderoso, chega e reconhece que Jesus podia curar o criado dele. E mais, ele sabia que bastava uma palavra e o criado seria curado. E Jesus ficou maravilhado com essa fé. Pilatos reconheceu que ele era rei dos judeus. Mas ele lavava as mãos porque ele não queria envolver nisso. Eu reconheço que ele é rei dos judeus, mas os judeus querem matar, eu quero ficar bem com os judeus. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes até a gente reconhece que as pessoas que estão crucificando alguém não sabem da divindade daquela pessoa que Deus é. Mas para não ficar mal com os outros, nós também lavamos nossas mãos. E Jesus teve toda essa história na vida dele, sabe? Uma das histórias mais lindas de Jesus Cristo é quando as mulheres reconhecem ele. Sabe, uma das coisas que a pessoa fala muito sobre Marta. Mas Marta vai ao encontro de Jesus e diz, poxa Jesus, se tu não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe, ela reconhece que Jesus Cristo podia todas as coisas, inclusive impediu o irmão de morrer. Mas Jesus fala para Marta, não era chegado o momento, porque Jesus poderia impedir ele morrer, mas Jesus queria ressuscitá-lo. Então, às vezes nós queremos que Deus impeça de algo na nossa vida que não aconteça, mas Deus permite acontecer porque Ele quer fazer uma obra maior para que o nome dele seja exaltado e glorificado. O mistério não adianta, as pessoas não vão entender. O seu mistério é seu com Deus. O que precisamos é abrir nossos olhos espirituais para poder ver as pessoas com os olhos de Deus, não com nossos olhos. Nossos olhos são críticos. Não importa, você não consegue entender o mistério de Deus. Por quê? Porque não é contigo. O mistério dele não é com você, não. O mistério dele é com José, não era com Judá. O mistério dos irmãos de Jesus não era com Tiago, era com Jesus. A Maria via Jesus como um filho. Um filho, ela estava sempre preocupada atrás de Jesus como mãe, mas ela não sabia quem era Jesus. Na verdade, ela não entendeu. Às vezes a mãe vive com o filho, ama o filho, mas não consegue entender os mistérios que Deus tem com o filho, porque ela vê com os olhos naturais. A nossa dificuldade, às vezes, de
entender os mistérios com as pessoas é olhar com nossos olhos críticos, nossos olhos naturais. Precisamos aprender a olhar com os olhos de Jesus Cristo, com os olhos do Espírito, e ver que 11 irmãos de José, todos, aliás, 10, que Benjamim era bem jovem, viram José um sonhador, um bobão, mas ficaram revoltados porque ele tinha algo que eles não tinham. Então se revoltaram. Ele tinha o amor do pai. Jacó amava José mais do que eles. Isso os aborrecia. Mas Jesus também era amado por muita multidão. Isso aborrecia o povo judeu. Aborrecia seus irmãos. Sentiam aborrecido porque Jesus tinha algo diferente dos outros. Eles não concordavam com os milagres que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus libertava. E eles não se conformavam. Ele não queria que Jesus fizesse a obra. Queria que Jesus mostrasse o poder da terra. E Jesus não queria mostrar o poder da terra. Jesus queria mostrar a divindade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o porquê ele estava ali. Ele queria falar para os seus irmãos que ele tinha vindo não como rei para reinar na terra, mas ele veio como um filho obediente ao Pai, para mostrar ao mundo a existência e a bondade de Deus. Só isso, só através da vida dele poderia rasgar o véu da separação e alcançar as vidas. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de nos relacionar com a família, com os filhos, com os irmãos, porque eles não vê a diferença, eles não aceitam. Como os irmãos de José não aceitavam José. Sabe por quê? Porque José era tudo aquilo que eles não eram. Eles não queriam José. E muitas vezes nós somos insultados, maltratados. Não é porque fizemos nada, é porque somos diferentes. Sabe, muitas vezes nós temos multidões de inimigos, mas não que a gente provocou, xingou, obrigou. Não. É como eu disse em relação a Abel. Abel não brigou com Caim. Abel não reclamou nada com Caim. Nada. Ele simplesmente, o que ele fez de errado? Apresentou uma ovelhinha ao Senhor e representava o cordeiro. Satanás, né, que se levanta na pessoa de Caim para matar Abel, a matar a oferta, impedir, porque desde que levou a Eva a pecar, o propósito dele é impedir que quanto menos pessoas entrar no reino de Deus, mais lucrativo é para ele. Ele precisa provar para Deus que ele é mais inteligente e que a humanidade é mais hipócrita, que a humanidade crê mais, né, nas coisas materiais que espirituais. E Deus tem tentado de todas as maneiras. Foi na vida de Jó. Deus falou para Satanás: não, Jó me ama. Que ama nada. Se ele te amasse, ama nada. Tu cercou, deu tudo para ele, por isso que ele te ama. Os olhos voltados para a matéria. E Jesus então diz: tira tudo. Ele vai tirando. Não. Ele continua vendo. Não, toca na pele. Deus toque. Então, nossas vidas não são diferentes. Você tem um mistério. Seus irmãos não te compreendem. Sua família não te entende. Te rejeita. Mas não muda. Continua que você vence. Porque o nosso Deus
abre os olhos naturais e dá-nos olhos espirituais. Que vocês aprendam que a nossa oração nessa época seja orar para que Deus abra nossos olhos espirituais. Precisamos ter os olhos espirituais. Que Deus abra os seus olhos. Que vocês não vejam apenas José, mas veja o instrumento de Deus para salvar o povo de Israel da fome. Porque quem colocou a fome lá, quem deixou a fome aparecer lá com Jacó? Deus. Porque Deus permitiu, porque Deus queria trazer o povo para o Egito. E por que Deus trouxe o povo do Egito? Porque Deus queria depois levar o povo do Egito para Canaã. Então tudo é Deus. Nada é o homem. O homem pensa que é capacitado, tem inteligência, mas o homem não. Se você estudou, se você fala 3, 4 idiomas, se você sustenta, se tem riqueza, todas essas coisas são provenientes de Deus.